Ok, pessoal, então boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de operador de computador. Professor. Boa noite, Fernanda. Sejam todos bem-vindos, uma excelente noite, né, de estudos. Mais uma vez estamos aqui firmes e fortes, orando, né, por nossas vidas todos os dias, que Deus nos guarde aí durante toda essa pandemia, né, que passe logo tudo isso. Pessoal, então ontem eu deixei com vocês, né, um exercício, um tempinho para que vocês pudessem ver a aula de segunda-feira, né? E pudessem realizar o exercício sobre a internet, sobre alguns conceitos que nós vimos. Hoje eu vou mostrar algumas ferramentas úteis, né? Relacionadas à internet. Todos eles, ou a grande maioria, são aplicativos do Google. Tá? Então, à medida que a gente for conversando, de repente, se vocês quiserem perguntar algo mais específico, professor, como que faz isso, como que pode fazer aquilo, né? São coisas do nosso dia a dia, utilitários do dia a dia, né? Que são importantes. Eu sei que tem uma aluna aqui que é professora, se não me engano, que estava trabalhando um projeto muito importante, que diz a respeito a um projeto de leitura. Né? Aí ela veio no privado, pediu alguns materiais sobre PowerPoint, queria trabalhar animação, né? A criança gosta disso e realmente eu trabalho com isso também, com educação infantil, né? Trabalho com computadores também e tudo mais, né? A criança, ela se atrai, né? Por esse mundo da tecnologia, esse mundo de leitura, e aí você anima, né? Os desenhos, etc. Tem um aplicativo muito bacana, né? O pessoal de marketing digital, design gráfico conhece, a gente já trabalhou bastante durante esse curso, né, que passou, e tem alunas aqui minha que fizeram, né, então conhece bastante sobre esse programa que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das redes sociais, vou falar um pouquinho do YouTube, tá? Mostrar as possibilidades, né? Hoje a pandemia, ela está tirando o emprego de muita gente, mas a gente tem como meio, né, de repente obter algum dinheiro, nem que seja temporariamente, né, nem que seja um quebra-galho através das redes sociais, né, venda também através de redes sociais. Então, eu vou mostrar um pouquinho dessas ferramentas, né, e à medida que for, de repente, pessoa, que tal fazer uma aula só para falar desse assunto, né, traz mais coisas sobre isso. Vocês podem ficar à vontade, eu trago, sim, sem problemas, né, a gente conversa mais sobre a ferramenta. A ideia hoje é só mostrar um pouquinho desse universo, né, de ferramentas poderosas aí para trabalhar na internet. E o mais importante, né, a partir do celular, né, isso é o mais importante. Pessoal, vocês pensaram naquela proposta de palestra? Eu preciso passar essa semana ainda para a coordenação e de repente, se não quiser se manifestar por aqui, né, pelo microfone, pode colocar no chat de texto, ou me falar a proposta posterior no WhatsApp, mas eu preciso passar esse tema. Eu pensei em né, já que a gente vai começar a falar, vai entrar no pacote Office de fato, né, vai começar a falar de Word, eu pensei muito em trabalhar a questão do currículo com vocês, né, fazer uma palestra mostrando as possibilidades de repente, você poder enriquecer o seu currículo, né, com cursos, com qualificações, né, que são importantes aí para enriquecer o currículo de todo mundo. E aí a questão mesmo de preenchimento do currículo, falar da empregabilidade, né, continuar falando de outros meios que vocês podem
trabalhar utilizando a internet, né? Hoje a gente vai ver alguns e, de repente, a gente pode utilizar nessa palestra para falar um pouquinho mais, né? Então, eu pensei nesse sentido, falar mais do currículo, né? Explicar para vocês como faz um currículo, como que, de repente, vocês podem fazer cursos gratuitos pela internet. Na aula de hoje, por exemplo, para professores que querem, estão nessa pandemia, trabalhando de forma remota também, né? Como fazer essas aulas, com que ferramentas que a gente pode trabalhar, né? Igual eu faço aqui todas as aulas com vocês, né? Eu utilizo o Google Meet para poder fazer essa reunião com vocês. Eu utilizo um programa chamado Bandcam para poder gravar toda a tela, né? Toda essa nossa conversa, toda essa nossa interação, né? Todas as telas que eu mostro para vocês, elas são gravadas a partir de um aplicativo, né? De um programa chamado Bandcam. Como que você pode fazer uma streaming, né? Que é uma live ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Eu tenho canais aí no YouTube, um direcionado para essa parte de tecnologia, né? E a outra mais para o meu entretenimento, né? Que é a parte de jogos. Então, hoje não mais, né? Mas eu costumo aí sempre fazer umas lives aí aleatórias, né? Sobre jogos antigos, né? E aí eu faço ao vivo, faço uma transmissão ao vivo, entendeu? Então, para fazer essas transmissões, tem que ter um programa específico, tem toda uma configuração, né? Para fazer, e eu gostaria de compartilhar esse tipo de conhecimento, porque, de repente, se vocês precisarem, né, para até mesmo fazer uma live para poder, se você é boa com trabalho de vendas, por exemplo, você pode fazer o anúncio de um produto seu, né, fazer uma promoção, enfim, para quem gosta, né, de aparecer. E eu no começo eu não gostava não, tanto que eu utilizava um programa para pegar minha voz, né? Então tinha como se fosse a voz do Google, eu escrevia o texto, fazia todo o roteiro antes, e esse programa ele fazia a leitura do roteiro enquanto eu passava o vídeo, né? Aí depois eu fui parando, dava muito trabalho de fazer isso, né? Você tinha que escrever o roteiro, eu faço o roteiro antes, né? De fazer as lives, tudo certinho, eu planejo tudo que vai ter. Mas eu comecei a falar, comecei a aparecer nos vídeos, né? E aí com essas aulas que a gente foi tendo de forma remota, ficou tudo mais fácil para mim. Né? Então, assim, a dificuldade é para todos, para todo mundo, né? Não é só para nós que somos professores e já temos uma certa facilidade, né? Mas são ferramentas interessantes que eu acho importante compartilhar com vocês. Fernanda, eu gostaria de entender um pouquinho do OBS, bacana, trazer uma aula, vou mostrar para vocês como que baixa o OBS, como que configura, né? Tem uma série de configurações que você precisa se atentar, porque cada computador é uma configuração diferente, né? Então, o OBS ele pode rodar muito bem em computadores com a configuração padrão que já vem dele em computadores parrudos, né? Configurações melhores, e dar problema em computadores que têm menos configuração, né? Então, a gente tem que saber configurar, tem que entender cada etapa das configurações, trabalhar também com a velocidade da internet para que ele não ocupe a banda todinha de transmissão, né? Porque o OBS, ele, se você não configurar ele de forma adequada, ele praticamente totaliza a banda de internet para transmissão. Né? Então, se você tiver, além da sua transmissão, né? Você tiver, por exemplo, jogando online, aí você está conectando um servidor para jogar e mostrar esse jogo. Vai rodar travando, entendeu? Então, tem uma série de configurações para a gente fazer e melhorar o desempenho, né? Como ganhar dinheiro pela net, mais dicas.
Então, eu acho que o tema da nossa palestra ela pode ser voltada para esse tema, né? Levando em conta que a gente vai ver o Word, né? Vai começar a ver sobre o Writer, que é para o BR Office, né? Então, toda vez que a gente tiver aula de Word, eu vou procurar trabalhar nas 3 plataformas, né? Para celular, utilizando documentos do Google, utilizando o Word do pacote Office e também trabalhando com o BR Office. Né? É importante a gente ter esses 3 conhecimentos. Aí eu tenho aqui na minha casa o Word. Preciso acompanhar os outros. É importante que vocês acompanhem, né, pessoal? A gente não sabe amanhã se eu precisar, de repente, no meu ambiente de trabalho, né, ou num serviço público, por exemplo, utilizar um BR Office e aí como que eu vou fazer? Eu preciso usar, né? Eu preciso ter um conhecimento mínimo, pelo menos, de como trabalhar com as ferramentas, né? Okay? Então, sempre vou trabalhar nessa linha de raciocínio, mostrando das 3 maneiras, né? O pessoal que faz curso de Excel comigo matutino já tem essa rotina, já sabe como que eu faço. Eu mostro o mesmo exercício nas 3 plataformas, né? Mostro no celular, mostro no computador. E o pessoal está vendo que não é um bicho de 7 cabeças ter só o celular, né? Você consegue fazer tudo. Pessoal, é lógico que é recomendável ter um computador, ter um notebook, pelo menos, né? Mas não há motivo para que você não aprenda, né? Para que você não desenvolva algo também com o seu celular, né? Na maioria das empresas públicas usam BR Office, sim. Né? Por quê? Porque é gratuito, é livre para uso, né? E vai ser a política aí das empresas privadas também daqui a um tempo. Não só de empresas de segmento público, né? As privadas, principalmente, já estão partindo para esse caminho. Servidores, Linux, computadores, estações de trabalho, né? Então é importante. Depois que vocês fizerem esse curso de operador de computador, procurem se atualizar, né? Eu até propor aí os cursos futuros, né? Sistema operacional Linux, né? Fazer, pelo menos, ter a ideia, né? De como que é a instalação do Linux, como que funciona o sistema, né? A gente tem sistemas hoje muito parecido com o Windows, levados para o Linux, né? E que imitam ou tem uma similaridade muito grande com o Windows. Então, hoje o Linux começou a evoluir muito nesse sentido, né? Você tinha lá uma telinha preta, onde você digitava alguns comandos, né? Era bem diferente do Windows. Hoje não, hoje você também já tem tudo muito visual, você tem os botões, né? Você tem as janelas, você tem as pastas, você tem algo muito visual dentro do Linux que ajuda aquela pessoa mais leiga em informática a entender o funcionamento também, né? Não se esqueçam de colocar o nome de vocês aqui no chat de texto. Não se esqueçam de abrir a plataforma, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Acessem o endereço ead.go.gov.br, coloquem o usuário, o CPF, a senha, deixem ele logado durante o período de aula, tá bom? Operador de computador. Nós estamos, então, em um componente novo chamado redes de computadores, né? Nós não estamos mais em sistemas operacionais, nós já terminamos e migramos, então, para redes de computadores, ok? Nós temos lá a atividade que foi proposta no dia de ontem, 9/3. Após realizar a leitura das páginas 107 a 113, né? Então, foram poucas páginas para leitura, porém eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp aqueles 2 materiais na qual eu usei para falar sobre segurança da informação, né? Então, nós vimos lá como habilitar o firewall no Windows,
como trabalhar com as atualizações do Windows, como instalar um antivírus no computador, como verificar, com relação ao navegador, os itens de segurança para navegação dentro dos sites, limpar histórico, e algumas dicas, né, para você evitar aquela vulnerabilidade, aquela fragilidade com relação à invasão por vírus e outros ataques maliciosos no computador, ok? Então, aqui tem algumas questões, né? Nas páginas 114 e 115, questões do 1 ao 9, tá? A parte prática, que é a questão de envio de e-mail, isso vocês já sabem fazer, né? A grande maioria já detém esse conhecimento. Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar, professor, eu não sei enviar um e-mail. Não precisa ter vergonha nenhuma, né? Eu passo esse processo aqui, a gente faz novamente, não tem problema nenhum, né? Professor, eu não sei como anexar um arquivo no e-mail para mandar, né? Quando, geralmente a gente tem, lá tem as vagas de emprego, né? Nas redes do Facebook, por exemplo. Tem lá, envie um e-mail para e-mail tal, né? Anexe o seu currículo. Então, é muito importante, né? Você saber como fazer isso, até para que você consiga se candidatar, caso seja sua pretensão em uma das vagas de emprego. Tem redes sociais, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que tem as vagas diárias, né? Então, vaga de emprego, o pessoal tem, né? Tem muito mesmo. Mesmo com essa pandemia, há um número crescente, principalmente de estágios, né? Para quem, de repente, está na faculdade, está no ensino médio, etc. Tá? E tem que ficar atento, né? A essas oportunidades. Então, aqui tem a opção para você adicionar a tarefa. Você pode colocar aqui mesmo, né? O número da questão e a resposta. Ou, se você quiser, anexar o seu arquivo de texto, né, que você fez no seu computador ou no seu celular, anexando ou simplesmente colocando o link, né, se for pelo celular, daquela maneira que nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, ok? Vou começar corrigindo o questionário e logo em seguida eu mostro algumas ferramentas, tá bom? Qualquer dúvida, podem me interrompendo, tá bom? Vamos lá, sem perguntas por enquanto. Questões de 1 a 3. Alguém ia comentar alguma coisa? Sandra comentou alguma coisa? Eu não ouvi. Acho que ela deixou o microfone ligado mesmo. Professor, eu tive muita dúvida nessa primeira questão aí. Confusa as perguntas, muito parecida. Certo. Vamos corrigir. Sandra, se te puder desligar o microfone, ou se no caso for falar alguma coisa, pode falar, tá? Bom, vamos lá. Questões de 1 a 3. Dizer se é verdadeiro ou falso e explicar a escolha, tá? 1 a 3. Então, a gente tem afirmações, na verdade, né? De 1 a 3. Primeira questão. Os usuários, deixa eu aumentar aqui, os usuários que desejam trocar mensagens de e-mail pela internet precisam estar cadastrados em um provedor de caixas postais, tá? Então, nós que desejamos trocar mensagens de e-mail pela internet, nós precisamos estar cadastrados em um provedor de caixas postais de mensagens, pelo qual o usuário tem o direito de utilizar um endereço de e-mail particular com o nome e senha exclusivos. Então, verdadeiro, né? Então, realmente, essa afirmação é verdadeira. Qual o correio eletrônico mais conhecido? Gmail. Temos o Outlook, tem alguns outros provedores gratuitos também, né? Então, aqui eu estou dentro do meu e-mail, se eu
pedir para sair, ele vai deslogar da nossa reunião. Então, nós temos o Gmail, né? Eu acredito que todo mundo tem, pelo celular, é impossível você não ter uma conta, né? Para ativar o usuário do celular precisa ter, né? Então, é uma conta que te garante o acesso a vários aplicativos, a várias aplicações que nós temos no nosso computador. YouTube, né? O Google Maps, o Play Store, o próprio Gmail, o Google Drive, que dá aquele espaço em nuvem para que você possa salvar os arquivos. Nós temos o Google Meet, que realiza chamadas de vídeo, né? Então, Google Fotos, o Google Tradutor, ele é um tradutor. Não é tão fiel assim, né? Com relação à tradução, não é ao pé da letra, mas é algo que ajuda muito na comunicação, né? Então, por exemplo, eu participo de comunidades, comunidades de jogos, por exemplo, onde eu preciso, de alguma maneira, me comunicar com os argentinos, né? Com os colombianos, né? É espanhol. Então, eu preciso, de uma certa forma, me comunicar com eles, né? Então, eu utilizo muito, sim, o Google Tradutor e vou aprendendo essa nova linguagem, né? Essa nova língua. Eu gosto muito do espanhol, né? Ela é muito similar, muito fácil de você conseguir entender, né? Então, é um recurso que eu uso muito para poder me comunicar, sim, com outras pessoas de outros países, né? Temos o Blogger, né, que eu vou mostrar para vocês, uma ferramenta muito interessante. O Hangout, ele é como se fosse um grupo de WhatsApp, né, no qual você troca informações com várias pessoas dentro de uma reunião, só que por texto, né? O Google Sala de Aula. Tá? Então, montei um curso ou, de repente, estou trabalhando de forma remota na escola, eu preciso adicionar os alunos, eu compartilho vídeo, compartilho materiais didáticos, compartilho atividades ali, né? E utilizo o Google Sala de Aula para colocar todas essas informações como se realmente fosse uma sala de aula, né? Eu posso fazer toda a intervenção pelo Google Meet, fazer as reuniões em vídeo e utilizar o Google Sala de Aula, né, igual nós temos a nossa plataforma. Se nós não tivéssemos a plataforma, eu utilizaria o Google Sala de Aula. Ele é muito parecido com a nossa plataforma, né? Tem a lousa digital, onde eu coloco os links, tem embaixo a lousa interativa, onde eu coloco os materiais, e onde nós temos as atividades diárias, onde vocês postam a partir da plataforma, né, alguma atividade de texto, etc., que vocês fizeram, e aí é tudo anexado. No Google Sala de Aula tem como ser feito isso, né, e é uma ferramenta gratuita, né? Além disso, nós temos o Google Planilhas. O Google Earth, ele trabalha com transmissão via satélite, né, do globo terrestre, tem imagens geográficas, etc. Né, dá para trabalhar uma série de informações dentro do Google Earth. Tem o Google Livros, né, o Google Meu Negócios, e Google Agenda. Interessante, porque você tem lá, de repente, um mecanismo ainda antigo, né, de você pegar um papelzinho, anotar. E o Google Agenda, ele dá alguns alertas, né, conforme você vai registrando os compromissos, etc., os recados. É algo bem interessante, né, para a nossa era digital. Então, você tem acesso a todos esses recursos através de um serviço que é gratuito, né? Gratuito entre aspas, né, pessoal? A gente comentou na aula de segunda-feira, né? Você tem sim livre passe para você utilizar esses aplicativos, né? Porém, quando você cadastra o seu serviço de e-mail, você
foi lá pela primeira vez, ou cadastrou no seu celular, ou cadastrou via computador, né? Quando você coloca lá Gmail, se você não tem uma conta, você clica para criar uma conta, cria o nome de usuário, coloca a senha, né? Cadastra o seu celular para segurança. Como assim, professor, segurança? Se você está acessando, por exemplo, ou se alguém tenta acessar o seu e-mail de algum outro dispositivo, né, igual, pois às vezes eu preciso ir numa lan house, fazer impressão de um arquivo, preciso utilizar o maquinário de lá. Quando eu vou acessar o meu e-mail, o Google automaticamente ele dá um aviso aonde? No meu celular, falando que eu estou utilizando, acessando o meu e-mail de um lugar totalmente desconhecido, do habitual que eu estou acostumado a fazer, que é a minha casa, né, que é o IP do meu computador. Então, esses alertas de segurança, eles são interessantíssimos para a sua própria segurança, né? Então, registrar o número de celular para recuperar a senha, de repente, né? Ou permitir acessos a outros dispositivos. É importante, né? Você cadastrar um número aí de celular. Vamos lá, nós estávamos falando, então, que para que nós possamos enviar e receber mensagens, nós precisamos ter uma conta cadastrada, né? O Gmail, então, nós vimos que é um serviço de correio eletrônico, ele é um passaporte para você trabalhar com o correio eletrônico, porém, ele possibilita você também a trabalhar com diversas outras ferramentas interessantes, né? Certo, então a primeira é verdadeiro. 2. Denomina-se domínio da internet o servidor que contém as informações que se deseja acessar para diversas finalidades, tais como correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso à web. Denomina-se domínio. Domínio, nós temos esse conceito. Aqui tem até, mostra como você escreve no e-mail, né, na apostila 112. O número 112 tem lá a questão de como você envia um e-mail, como que você coloca um arquivo, né? A questão da leitura, da pasta, né, da caixa de entrada do Gmail. Aqui, domínio. Website, domínio. Então, vamos lá, domínio. Todo site tem no final do seu endereço uma palavra que definimos como domínio. Domínio serve, entre outras coisas, para identificar a natureza do site, né? Então, não é para identificar os serviços, e sim a natureza dos sites. Por exemplo, o site www.globo.com.br ou globo.com apenas, né? Ele tem dois domínios, um domínio chamado .com e outro domínio chamado .br. .br são sites do Brasil, né? A nomenclatura para sites que estão aqui dentro do nosso domínio, né? Dentro do nosso território brasileiro. Cada país tem uma sigla diferente, né? Portugal, se não me engano, é PT, Estados Unidos tem uma outra nomenclatura, entre várias nomenclaturas diferentes para diferentes países, né? E o .com ele já é universal, né? Ele é de uma natureza internacional. Ele pode ser tanto aqui para dentro do território nacional como para fora, né? Então, o Globo.com ele vende lá serviços de transmissão de streaming, por exemplo, de filmes, séries, e novelas e etc. Não só aqui no Brasil, né? Mas em todo o mundo praticamente. Então, quando eu tenho um site que de repente pode ter essa ampla visualização, eu posso ter os dois domínios, .com, .br. O .com ele é no sentido de comercial, né? Ele é um site para fins comerciais. Então, tá aqui dentro dessa tabela, tem os exemplos, né? .com é um site exclusivo para a área comercial, né?
O .gov, site do governo. .edu, site de conteúdos educacionais, né? O MIL, site militar. E o ORG, sites de organizações não governamentais. Existem diversas finalidades de sites não governamentais, né? ONGs que defendem a natureza, ONGs que defendem os animais. Então, esses tipos de organizações não governamentais que não possuem auxílio, recurso nenhum governamental, né? Que se provém que na verdade, que se mantém a partir dos próprios proventos, né? E não tem provento nenhum governamental, eles são do tipo organizações não governamentais, né? São do tipo org, ok? Então, cada site tem um domínio específico, tá? Então, o domínio é para especificar a natureza do site, né? Voltando aqui. Então, a segunda, ela é falsa, tá bom? Terceiro, domínio é dado a um servidor que controla a entrada e a saída de conteúdo em uma rede, como ocorre na internet. Domínio é o nome dado a um servidor que controla a entrada e saída de conteúdo. Não. Coloquei verdadeiro. For verdadeiro? Não, é o domínio, é o que a gente acabou de ver, né? Domínios são nomenclaturas que determinam a natureza de um site para fins não organizacionais, né, não governamentais, militares, educacionais, etc. Então, quem faz esse controle de entrada e saída de conteúdo de uma rede é o servidor, é o firewall, né? A gente conversou sobre o firewall bem por cima, né? Mas qual que é a importância desse firewall estar habilitado? Além dele proteger, ele vai fechar algumas portas de vulnerabilidades de entrada, né, de possíveis ataques na internet. A gente sabe que a porta mais vulnerável é a porta de comunicação para as redes sociais, né, a porta 8080, onde ela serve, por exemplo, para utilizar o Skype, entre outros serviços via vídeo, né, videoconferência como WhatsApp, etc. Então, esse tipo de porta, ela costuma ficar vulnerável, aberta, né? E pode ser protegida, habilitando o firewall, ou até mesmo deixando atualizado as atualizações de segurança do próprio Windows e também do antivírus, né? Então, quem faz esse controle de entrada e saída, do que vai ser permitido entrar, ou até mesmo as informações que podem sair, é esse servidor, é esse firewall, né? Então, não é o domínio. O domínio a gente já acabou de ver que ele determina os fins, né, de um site aí com determinados fins comerciais ou não. 4. Avalie as afirmativas abaixo a respeito do Google Chrome. Então, a A1 é verdadeiro, a 2 e a 3 é falsa, tá bom? Então, professor, por isso que eu falei que ficou confuso, porque desculpa, A2, a nomenclatura é como se fosse um caminho, né, para seguir. Ou seja, eu pensei que esse domínio, esse controle do domínio seria, se eu faço um site e eu tenho uma nomenclatura lá, que é o endereço certinho, ali já eu estaria controlando o que eu estou acessando ou não. Eu pensei que fosse mais ou menos isso. Então, é independente desse caminho que você tem do site, que é o domínio que no caso, a gente tem o hábito de usar bastante, né? O .com.br, certo? Sim, certo. Então, dentro desse domínio, eu entendia que teria um controle, um limite para ser feito ali dentro. Aí, na minha cabeça, por isso que eu falei que eu fiquei confusa. Tanto que meu caderno aqui tá todo riscado. Eu respondi falso primeiro, depois fui verdadeira, e o senhor falou que é falso. O outro embaixo do mesmo jeito. Depois falso primeiro, depois... Não, é verdadeiro. Fiquei pesquisando e procurando e fiquei mais confusa ainda.
Mas agora deu para entender. Na verdade, a segunda questão, eu vou trocar o domínio por servidor. Tá? Se tivesse apenas servidor ali, a segunda questão, porque servidor realmente, o objetivo dele é o quê? É fazer com que você tenha acesso às principais ferramentas que nós temos na internet. Correio eletrônico, site para fazer compras, buscas e etc. Se colocasse apenas o domínio, né? O servidor, desculpa. Tá? Mas aí tem o domínio no meio ali que praticamente anula a questão todinha. É questão de concurso, né, professor? Sim. Pegadinho. Exatamente, aqui, ó, servidor, né? Se a gente for vir aqui mais um pouquinho em cima, e tem as. Ele fala sobre página web, sobre os links. Servidor é um computador que fornece serviços a uma rede de computadores. Esses serviços podem ser, por exemplo, compartilhamento de documentos, correio eletrônico ou acesso a páginas web. Tá bom? Então, se fosse só servidor, estaria correto. Mas aí tem o domínio, né, que tem uma outra finalidade, por isso torna a questão incorreta. Ok, professor. Questão de número 4. Avalie as afirmativas abaixo a respeito do Google Chrome, né? Um navegador que nós utilizamos para navegar nas páginas de internet. Número 1. O histórico é uma lista de sites ou páginas cujos conteúdos foram censurados. O que é uma censura? Um bloqueio, por exemplo, de um antivírus, né? O antivírus ele detecta um arquivo malicioso. O que ele faz? Ele armazena numa pasta temporária, né, numa quarentena, deixa lá guardado, isolado, fazendo com que esse vírus não tenha acesso aos recursos do seu computador. Seria mais ou menos isso? Censurado, bloqueado. O histórico é isso mesmo, pessoal, que a gente tinha visto naquele dia? Tem a ver com censura? Não, né? O histórico não tem nada a ver com censura. O histórico, ele mostra para você todo o relatório de acesso. Né? Então, você tem... É lógico que tem como apagar esse histórico, né? Tem como fazer isso. Mas você que tem seu jovem dentro de casa, né? Tem seus filhos. É importante a gente acompanhar, ver o que está sendo acessado, o que a pessoa acessa pelo computador, né? Não ser aquele pai, uma mãe controladora, mas saber o que eles estão fazendo, né? Então, tem como a gente verificar o que foi acessado, a hora, tudo fica registrado nesse histórico, né? Igual nós mostramos nas aulas anteriores, né? Vem aqui no Google Chrome, no canto. Aqui nós temos histórico. Então, eu vou clicar aqui na aba histórico, né? E você pode ver aqui que tem todo o relatório de navegação do computador. Todo o histórico de navegação. Né? Tem o site que foi acessado, o horário aqui do lado. De repente, se ele tiver feito download de algum arquivo aqui, vai aparecer, né? Igual, por exemplo, aqui as planilhas, né, que eu abri, os arquivos que foram baixados, né, que foi feito download. Okay? Então, tem como ser feito esse monitoramento. Inclusive, tem um programa que faz um bloqueio instantâneo de alguns conteúdos, né? Faz com que o YouTube não apareça lá nas notificações de vídeos, alguns vídeos que, de repente, podem ser inadequados para uma determinada faixa etária, né? Tem como a gente fazer isso. Eu tenho que voltar a fazer isso, inclusive, nos meus dispositivos aqui, para a questão das minhas filhas mesmo não terem essa tanta visibilidade igual aparece para nós, né? Esses vídeos aleatórios aí. Então, tem como sim você ver todo esse histórico, né? Esse histórico, ele é um histórico
de visitas nos sites. Então, ele armazena todas essas informações. E, além de armazenar essas informações de visitas, ele armazena os cookies, né, que a gente tanto comentou nas aulas anteriores, né, e é uma política, inclusive, que todos os sites hoje em dia estão colocando. Quando você entra em qualquer site, aparece lá embaixo. Este site trabalha com a política, cookies, né, segundo a lei, tal. Clique aqui para concordar. Né? Ou seja, você está armazenando o seu histórico de navegação, o seu histórico de visitação ali dentro do seu navegador, que normalmente, se for o Google Chrome, né, ou se você estiver utilizando o serviço do Google, vai fazer o quê? Vai trabalhar com esse armazenamento de cookies a favor deles. Né? Como assim a favor deles? Eles trabalham com propaganda. Então, tudo que você está visitando vai fazer com que o mecanismo de pesquisa, mecanismo de inteligência artificial deles, trabalhem a favor das empresas que pagam para que eles possam publicar os anúncios. Então, se você pesquisou aleatoriamente sobre alguma roupa, sobre algum produto, nos próximos sites que você for visitar, nos próximos vídeos que você for assistir, possivelmente vai vir aí vídeos relacionados ao que você pesquisou. Né? Vai aparecer janelas de propagandas sobre o que você pesquisou. Então, você, junto com as suas informações que você alimenta diariamente nos seus sites de pesquisa, nos sites que você visita, tudo isso é utilizado a favor do Google para proporcionar propagandas. Né? O Google vive disso, propagandas, né? Então, vamos lá. O histórico, uma lista de sites ou páginas cujos conteúdos foram censurados. Então, nós vimos que é falso. Né? Ele é um histórico que contém uma lista dos sites que foram visitados, não que foram censurados ou bloqueados. Né? 2. A página inicial, ou seja, a página que aparece na abertura do navegador, pode ser definida pelo usuário. Essa página que aparece, por exemplo, vou abrir o Mozilla de novo. Essa página do Mozilla eu configurei quando eu instalei o navegador para que ele abrisse já diretamente na página de pesquisa do Google. Né? Como que eu fiz isso? Todo navegador tem como você configurar a página inicial. Né? Quando eu abrir, ele já vai cair naquele site. Então, de repente, a gente está no nosso dia a dia de trabalho e tem um site que você utiliza muito para emissão de nota fiscal, por exemplo, da prefeitura, para algum site de notícias, que é interessante você acompanhar. Tudo isso eu posso definir para que ele já apareça aqui ou fique, inclusive, na barra de favoritos, onde eu vá armazenando esses sites, né? E aí, quando eu precisar, nossa, eu esqueci o nome daquele site lá. Eu venho aqui na barra de favoritos, né? Primeiro eu clico nessa estrelinha para poder adicionar o site quando eu achar. E aí, quando eu precisar, eu venho e procuro. Aqui na opção. Painel de proteções. Biblioteca, extensões, opções. E acho que aqui ele vai aparecer aqui na própria. Quer ver? Ó? Botão direito aqui em cima. Barra de favoritos. Aparecer somente em abas. Então, por exemplo, se eu conforme eu fosse adicionar um site, ele ficaria aqui embaixo, numa barra adicional, onde ele apareceria todos os sites na qual eu deixei como favorito. Né? Eu posso deixar para nunca aparecer aqui embaixo. De repente, se eu criar uma lista muito grande, eu posso deixar oculto e vir aqui na opção para poder ver quais são esses sites. Ou normalmente a gente deixa aqui mesmo, aparecendo aqui na parte de cima. Tá? Então, um exemplo.
acesso muito esse site da Globo.com. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele como favoritos, né? Concluído. Aqui, ó, ele cria uma biblioteca de favoritos, tá? Quando eu clico nessa biblioteca, aparece todos os sites aí que eu deixei, né, destaques recentes, como favoritos, ok? Então, é uma forma de você ter aí os principais sites deixados como favoritos, ou até mesmo deixados aqui como página inicial. Eu venho aqui normalmente nesse botão de configurações, venho na opções, né? Aqui eu tenho alguns itens que trabalham com privacidade e segurança. Aqui eu tenho início. Perceba que eu deixei configurado para que apareça esse site, né? Mas eu posso deixar, por exemplo, o site da prefeitura. É um site que eu utilizo muito para emissão de nota fiscal também. Vem aqui em serviços. Aqui, nota fiscal eletrônica. Beleza, utilizo muito esse sisteminha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a URL que está aqui, né? O endereço eletrônico. Clicando aqui na barra de endereço, selecionando todo o endereço. Posso vir com o botão direito copiar ou simplesmente dar o famoso Ctrl C para copiar, né? Volto aqui nas opções, venho aqui dentro e colo o endereço todinho aqui dentro. Tá? Aperto Enter, mas não tem nem necessidade de fazer isso. Vou fechar. A hora que eu abrir novamente o Firefox, ele já vai aparecer para mim aonde? No site da prefeitura. Tá? Então, é uma forma de você configurar o seu navegador para que você consiga colocar alguns sites como favoritos ou até mesmo como página inicial, né? Facilita, porque já abre direto no recurso que eu preciso. Eu posso também configurar, vem aqui em opções, início, eu posso configurar novas abas para que apareçam outros sites, né? Então aqui tem, eu posso usar um favorito, deixa eu ver aqui, de favoritos, aqui, site da Globo. Eu posso determinar um favorito para ser página inicial também, tá? Vou voltar para exibir o site do Google. Fechar e vou abrir de novo. Ok? Então, essa questão ele está dizendo justamente isso. A página inicial, ou seja, a página que aparece na abertura do navegador, pode ser definida pelo usuário. O botão voltar, encontrado na barra de opções, facilita a navegação na internet, permitindo exibir uma página previamente visitada. Botão voltar. Então, aqui eu tenho o site do Google, vou acessar o site da Globo. Aqui na parte superior, isso tem em todos os navegadores, tá? Eu tenho um botão para trás, um botão para frente e um botão que vai fazer o refresh, que é a atualização da página. Tem páginas que passam constantemente por atualização de notícias. A Globo atualiza basicamente sozinho, né? De tempos em tempos ele atualiza as notícias. Mas, de repente, a página está demorando para carregar, ou você quer atualizar a página manualmente, você pode vir nesse botão, que ele vai fazer o carregamento da página. A página volta a ser recarregada novamente para exibir novas atualizações. Esse botão de voltar, ó, voltar uma página. O que acontece? Ele voltou para uma página anterior.
né, para frente, volta, então é como se eu estivesse navegando com esses botões. Para trás, ele volta a uma página anterior, para frente, ele volta à navegação posterior, né? Certo, então aqui estão corretas a 2 e a 3. Então, qual que é a alternativa correta aqui? A alternativa D, 2 e 3, ok? Questão de número 5. Avalie as afirmações abaixo a respeito do Internet Explorer. Número 1. Histórico é uma lista de sites ou páginas visitadas recentemente pelo usuário. Aqui falou Internet Explorer, tá, pessoal? Mas os conceitos a gente carrega em todos os navegadores, né? Então, realmente, o histórico é uma lista de sites, de páginas que foram visitadas recentemente. 2. Impedir o armazenamento de cookies no seu computador pode afetar o correto funcionamento de algumas páginas na internet, apesar de aumentar sua privacidade. É o que nós comentamos. Não é que vai afetar, ele afeta de alguma maneira. Por quê? Porque ele demora para carregar a página, né? Então, uma página que ele seja carregada de vídeos, fotos e alguns conteúdos multimídia, né? Podem demorar algum tempo para carregar toda vez que você impedir com que ele armazene esses cookies. Então, de certa forma, ele afeta, assim, ele deixa de ter um desempenho muito bom quando ele não armazena o pré-carregamento das páginas. Ok? Então, ele é verdadeiro. Impedir o armazenamento de cookies no seu computador pode sim afetar o funcionamento de algumas páginas, mas ele aumenta o quê? A sua privacidade. É o que nós mostramos. Tem uma outra maneira de você navegar de forma anônima, né? Ou seja, eu estou nessa página, eu não quero que ele armazene dado nenhum meu, né? Então, Ctrl Shift N. Não, Ctrl Shift N vai abrir as opções. Aqui, navegar de forma anônima no Mozilla. Navegação privada. Ctrl Shift P. Ctrl Shift P. Aqui, ó, você está em uma janela privativa. O Firefox limpa seu histórico de pesquisa e navegação quando você sai do aplicativo ou fecha todas as abas e janelas de navegação privativa. Tá? Isso aqui só acontece nesse tipo de navegação. Apesar disso, não tornar você anônimo para sites e para seu provedor de serviço de internet facilita manter o que você faz online privativo para outras pessoas que usam este computador. Okay? Aqui é Ctrl Shift P, no Mozilla, no Google Chrome, se não me engano é Ctrl Shift N. Você está navegando sem deixar rastros. Né? Então, aumenta sim a sua privacidade, a sua segurança, porém, não permitir o armazenamento, né, quando você está navegando no modo normal, sem ser o privativo, faz com que o carregamento das páginas seja realmente de forma gradual, seja um pouquinho mais lenta, tá? Mas nada também tão anormal assim, certo? Então, as duas são verdadeiras, as duas primeiras, né? 3. A barra de endereços deve ser preenchida com a URL da página que se deseja visitar. Barra de endereços. Essa barrinha aqui
onde está lá o cadeado, o protocolo de segurança, na qual nós comentamos, né, o https://www.google.com, né? Então tem todo o endereço que precisa ser digitado para acessar. Nós precisamos digitar o endereço completo? Não. Né? Se eu vier aqui digitar globo.com, por exemplo, ele já completa, né? Há alguns anos, vamos dizer aqui uns 20 anos, mais ou menos. Você tinha que digitar o endereço completo do website, senão você não tinha acesso ao servidor, né, ao prestador de serviços na internet. Hoje não, você digita simplesmente parte do endereço, ou globo.com, ou, por exemplo, Globo. Quando digita informação ou parte da informação, ele vem aqui dar sugestões no próprio navegador do site que você quer navegar, né? Ok? Então, facilitou bastante para a gente, né? Essa questão de ele autocomplementar com o endereço lógico que ele precisa acessar, né? Então, as três são verdadeiras, ok? Estão corretas. 1, 2 e 3, certo? Sexta questão. Um navegador é um software de computador que possibilita a visualização de páginas na internet. Considere os softwares abaixo. Tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 softwares que são possíveis navegadores. Quais deles são navegadores? O Google Chrome, nós sabemos que é um navegador. O Windows Explorer é um navegador? Sim. Não, o Internet Explorer é um navegador. O Windows não. Lembra que quando a gente criou as pastas no computador, eu falei para vocês, ó, o Windows Explorer é um dos gerenciadores. Ó, quando nós clicamos nessa pasta aqui, por exemplo, eu tenho aqui na minha barra de tarefas, eu já tenho um atalho para quem? Para o explorador de arquivos. Então, isso aqui, ele é o Windows Explorer, ele é o gerenciador de pastas que nós temos no computador. Tá? O Internet Explorer é um navegador, o Windows Explorer, não. O Windows Explorer, ele é um gerenciador. Né? O Skype, ele é um navegador? Não, o Skype, ele é um programa que trabalha com videochamada. Você tanto troca mensagens via Skype, como você pode fazer reuniões simultâneas com vários usuários que têm o Skype, né, um serviço da Microsoft, onde você pode fazer videochamada também por ele. Olá, bem-vindo ao Skype, chamadas de voz, né? Então, ele é muito usado no mundo corporativo. Então, por exemplo, você tem filiais que precisam se comunicar o tempo todo. Hoje, o serviço de telefone ele é um serviço considerado muito caro. Apesar de tempos modernos, apesar de planos, empresas economizam nesse sentido utilizando a chamada de voz com Skype. Você precisa resolver algo interno, né? Você tem o Skype para justamente fazer essas ligações que a gente chama de ligações VoIP, né? Ligações de voz, utilizando a comunicação do IP, que é a troca, né, de pacotes com os computadores. Então, você tem uma economia muito grande dentro de uma empresa nesse sentido, quando você tem um aplicativo como esse, que é o Skype, onde você utiliza para comunicação interna entre os funcionários, né? Principalmente entre filiais também. Então, o Skype não é um navegador. O Mozilla Firefox, beleza, ele é um navegador, né? Aqui, ó, Mozilla Firefox e o Google Chrome, né? Esse aqui
Cadê aqui? Deixou. Ele é um Microsoft Edge, né? Que é o novo navegador da Microsoft. Então, não se chama mais Internet Explorer. Ele é Microsoft Edge. Tá? Um navegador que veio aí para bater de frente com o Google, Chrome, né? Com o Mozilla. Ele é bem parecido aí com os navegadores que nós estamos habituados a trabalhar. Tem o Opera, que é mais utilizado no Mac, entre outros navegadores, né? O Mozilla Thunderbird, Mozilla Thunderbird. O que você... que ele é um navegador, será? Ele é um aplicativo de correio eletrônico. Tá aqui, ó. Ele é muito utilizado em Linux, né? E funciona também em Windows. Ele é um serviço gratuito de correio eletrônico que recebe e envia mensagens. Para enviar, ele precisa de conexão, mas para você visualizar as mensagens que você já recebeu, por exemplo, você não precisa ter conexão com a internet. Ele armazena no seu computador, né? Através desse serviço aí, configurado no servidor e tudo mais, mas ele detém as mensagens offline na sua máquina, então não precisa de conexão com a internet para que você tenha acesso aos e-mails anteriores. Então, você consegue enviar e consegue receber, e é um serviço bem interessante, está deixando de existir por causa do serviço em nuvem, que é mais confiável e detém mais segurança, né? Então, quais são os navegadores? 1 e 4. Alternativa correta, letra A. 1 e 4. Ok? Questão de número 7. Cada página www, vocês sabem o significado dessas três siglas? World Wide Web, né? Mundo conectado a partir de uma rede de informações. Possui um endereço único, denominado HTTP, IP, Location, URL ou DNS. Quando fala de endereço, o endereço da página, além do www, né, dos 3 Ws, ele é composto por uma URL, que é o endereço. Nós vimos aqui um pouquinho mais acima. Aqui, domínio, URL, ó. Universal Research Locator. É o endereço universal de algum recurso disponível em uma rede de computadores. Um recurso pode ser uma impressora, um arquivo, uma pasta, dentre outros. Uma URL tem a seguinte estrutura: protocolo, máquina, caminho e recurso. Tá? Então, quando eu tenho um site, ele fica hospedado em algum servidor. Né? O que é uma hospedagem? Como assim fica hospedado? Todos os arquivos que eu preciso para ter dentro do meu site, as imagens, os vídeos, os produtos que eu estou vendendo na minha loja virtual, por exemplo, eu preciso de uma hospedagem, ou seja, um lugar onde vai ficar guardada essas informações para que ela seja fornecida 24 horas aos meus clientes. Né? Ou seja, independente do horário do dia, quando eu digitar esse endereço na internet, as pessoas vão ter acesso a esse endereço e vão poder visitar aí todos os recursos necessários. Né? Então, eu tenho protocolo, toda máquina tem um protocolo, um meio de como ser identificado dentro da rede, a máquina, no caso o servidor, o caminho, né? Então o que é o caminho e o recurso, né? Então aqui eu tenho, cadê aqui? Deixa eu ver esse site aqui.
Vamos ver se vai acessar o Blogger. Eu tenho esse blog de teste, né, que foi criado aí durante as aulas, onde eu tenho toda a estrutura do blog aqui dentro, né? Eu tenho todas as páginas. Então, eu vou visualizar o blog aqui, interativainformática.blogspot.com, né? Eu tenho aqui página inicial, galeria de fotos, contato e serviços. Tá? Então, esse aqui foi o endereço, né, o nome do blog, juntamente com o serviço, né, que é do Blogger, que é o Blogspot. Aqui dentro, toda vez que eu acesso um recurso diferente, ó, galeria de fotos, eu estou acessando, na verdade, uma pasta que está dentro desse servidor, né, uma página que vai me apresentar o que? Os recursos necessários aí para, de repente, mostrar as fotos ou as imagens, né? Então, eu tenho um caminho, ou seja, o nome, o endereço do blog, mais os recursos que são o quê? As páginas, né, de internet. O protocolo poderá ser HTTP, FTP, entre outros. A máquina designa o servidor que disponibiliza o documento ou recurso. O caminho especifica o local onde se encontra o documento dentro do servidor. No exemplo, http://www.oi.com.br/loja/celulares.html. O protocolo é o HTTP. A máquina é designada por, aí tem um nome, né? Como se fosse um local físico, um endereço, né? A nossa casa, a nossa residência, ela é identificada como? A partir de um CEP. Toda residência tem um CEP. Dentro desse CEP, nós temos algumas informações, como número da casa, número da quadra, lote, o endereço, o bairro, a cidade, ok? Dentro desse nome, desse domínio, né, desse registro que eu tenho dentro da rede de computadores, como a oi.com.br, né? A Oi pagou para ter o direito a ter esse nome, né, esse registro, que normalmente ele é renovado anualmente, né? Anualmente você paga uma taxa para ter o direito de ter esse registro, para que você utilize esse nome, né? Então, a máquina ela é designada para esse endereço, para essa localidade. A loja é o recurso e o celulares.html é a página onde eu estou visitando aí, né? É um dos produtos dessa loja virtual. Neste caso, um documento HTML encontra-se no caminho loja, né? Vamos ver se aqui eu tenho mais algum exemplo. Ok. A estrutura, né, do usuário do seu e-mail. Tem o login, nome, o identificador pessoal, seguido pelo provedor de e-mail. Gmail, Outlook, tem alguns prestadores como o Yahoo, né? Hotmail também, que é da Microsoft. Certo, então vamos lá. Cada página www possui um endereço único denominado de URL. Resposta correta, alternativa D. Ok? 8. Qual atividade apresenta o maior risco de expor o seu computador a um vírus? Prestem atenção. Maior risco. Todos ou parte dessas alternativas pode oferecer algum risco. Qual deles oferece o maior? Né? Letra A. Visitar sites que não sejam seguros. Baixar arquivos de mídia ou de software da internet. Fornecer informações pessoais ou fazer compras online. Permitir que amigos e familiares usem seu computador. Tá, apresentam algum risco? Apresentam permitir que amigos e familiares usem seu computador, né?
Fornecer informações pessoais ou fazer compras, visitar sites que não sejam seguros, visitar sites que não sejam seguros, pode oferecer risco se você fornecer informações pessoais ou até mesmo realizar algum procedimento que forneça alguma informação bancária sua ou pessoal, né? Baixar arquivos de mídia ou de software da internet também pode? Pode. Baixar arquivos de mídia ou de software pode ocasionar, sim, a gente viu lá os tipos de vírus existentes, né? Só o fato de você executar, né, o programa ou o arquivo que você recebeu pode ser motivo aí de expandir aí para o seu computador um vírus destruidor aí, né? Então, no caso baixar, né, olha só a diferença. Baixar e executar. Eu fiz o download, mas de repente nem executei o arquivo. Mas quando você executa o arquivo, aí sim você torna aquela ação uma ameaça para o seu computador, né? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Fornecer informações pessoais ou fazer compras online. Okay? Fornecer informações pessoais ou fazer compras online pode, né, dependendo da questão. Eu anotaria aqui, pessoal, a questão A e C, porque é o seguinte: quando você visita um site que não é seguro, né? Você não tem aquele cadeado, aquele protocolo de segurança, que é o HTTPS, e de repente você vai fornecer informações pessoais ou fazer compras nesse tipo de sites não recomendável, você torna, sim, o seu computador vulnerável, né? E passível aí de ameaças, tá? Então, a letra A está correta, também ela não deixa de estar correta, mas a letra C, ela fere um princípio muito importante com relação à segurança, quando a gente fornece informações pessoais, não conferindo estar em um ambiente seguro, tá? Então, a oficial aqui seria a letra A, mas a letra C também não deixa de ter todo o contexto, né? Se bem que aqui, se a gente fosse interpretar, é o seguinte, aqui não fala, né? Se eu estou fornecendo informações pessoais ou fazendo compras em um ambiente não seguro, né? Tem isso também, tá? Então, a alternativa correta aqui, vamos marcar como a letra A, porque a letra C não dá a entender que nós estamos fornecendo informações em um ambiente não seguro. Você pode sim fornecer informações pessoais ou fazer compras, desde que você esteja em um ambiente seguro, né? Então aí é tranquilo. Então a letra A, tá bom, gente? Letra A, a alternativa que oferece o maior risco. Todas elas oferecem risco. Porém, uma delas, que é a letra A, ela oferece aí o maior risco possível, né? Quando você já está navegando em um site que não tenha protocolo devido, você já tem que desconfiar, né? Um ambiente não seguro, ok? 9, com relação à internet, é correto afirmar que o provedor de acesso à internet no seu computador lhe permite ter acesso à internet. Provedor de acesso à internet. A Oi, no meu caso aqui a Goiasnet, a Sky, a GVT, a NET, ok? B, o protocolo padrão utilizado na internet depende do sistema operacional do seu computador. Protocolo padrão utilizado na internet, que é o IP. Internet, protocolo. Não depende do sistema operacional. Ele é por padrão definido pelo próprio mecanismo de funcionamento da rede de computadores, né? Não depende do computador, ok? C, a expressão download significa a ação de enviar correio eletrônico pela internet. Pessoal, download, baixar. Eu estou trazendo algum recurso de fora, de algum servidor, para o meu computador. Down. De fora para dentro. Né? Então, aqui está falando que eu estou enviando. Não, quando eu estou enviando algum e-mail, ou quando eu estou
por exemplo, enviando atividade pela plataforma, eu estou fazendo o quê? Um upload. Up. De dentro para fora. Download, down, né? De fora para dentro, ok? Então, aqui, ó, na apostila. E correio eletrônico, aqui, download, né? Fazer o download de algo significa fazer uma cópia de um arquivo da internet para o seu computador, né? Por exemplo, em sites que disponibilizam programas para download, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em cima do link de download e depois escolher o melhor local em seu computador para salvar o arquivo. Então, o download inicia. Tem o upload aqui também. Vamos ver se eu acho essa opção. Navegador. URL. Acho que é embaixo. Download aqui, upload. É o ato de enviar um arquivo para outro computador, na internet, para um servidor, mais especificamente. Fazer upload de algo significa fazer uma cópia de um arquivo do seu computador para algum servidor na internet. Por exemplo, quando você deseja anexar um arquivo em um e-mail, é preciso antes fazer o upload. Levar o arquivo que está no seu computador para o e-mail, né? Desse arquivo para o servidor de e-mail. Ok? Então, voltando. O provedor de acesso não depende, então... Aliás, o provedor de acesso à internet no seu computador, ele permite ter acesso à internet, ok? O protocolo não depende da estrutura do sistema operacional do computador. Se a expressão download, significação de enviar, não é download, é upload, né? Sleep é um exemplo de uma conexão tipicamente de textos na internet. Não. Tá? Esse termo aqui eu coloquei para confundir vocês. A linha telefônica para acesso à internet só pode ter uma linha de escada. Sabe que hoje a gente trabalha com banda larga, né? Banda larga, conforme eu comentei, você utiliza-se de múltiplos serviços, TV, internet, telefonia, né? E você utiliza tudo em uma linha só, uma linha única, né, de pacotes, ok? Então, não é verdadeiro, tá? Então, a gente tem apenas uma única alternativa, a letra A, sendo verdadeiro o restante do falso, né? Então, com relação à internet, é correto afirmar, apenas uma correta, tá bom? Pessoal, alguma pergunta sobre uma dessas questões? Assim que a gente voltar desse intervalo, umas 8h30, acho que tá bom para a gente retornar. Eu volto mostrando algumas ferramentas de internet importantes no uso do nosso dia a dia, ok? E qualquer pergunta que vocês tiverem para fazer, só fazer. Aproveitar esse momento para vocês possam fazer alguma pergunta, tá? Foi fácil? Como que foi o acerto de vocês, de 9? Como que foi o acerto, os erros? Acertaram tudo? Erraram apenas uma? Como que foi o rendimento? Errei umas 4, errei bastante. Acho que eu preciso ler mais. Aí você considerou essa número 8, né? Então, um a menos que eu errei. A 8 vamos considerar como sendo A mesmo, tá? Certinho, pessoal? Então, a gente tira o nosso primeiro intervalo, né? Primeiro não, né? O intervalo do dia. Às 8h30, a gente retorna para dar continuidade. E é mais prático, eu vou mostrando as ferramentas e mostrando as funcionalidades, tá bom? Até às 8h30.